A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Domingo 26 de maio de 2024, exatamente às 7h30 da manhã. Peço licença à nossa querida Irmandade, apreciadores da obra de Deus e almas testemunhadas que estão ouvindo este vídeo de hoje. Irmãos, um vídeo muito importante, um vídeo espiritual que vai nos orientar, irmãos, pela palavra de Deus. Para fazer esse vídeo, eu coloquei 2 trechos de palavra que recentemente saiu no culto ali de São José do Rio Preto, nosso querido irmão Daniel Martinez. Irmãos, e olha só, e o nosso irmão Cláudio Codonho, Deus deu para ele neste sábado, ontem, de pregar a este respeito. Qual é o respeito? Irmãos, são pessoas que falam em tirar a própria vida. Pessoas que não aguentam mais. Pessoas, irmãos, e que estão atribuladas de alma. Na maioria das vezes, uma depressão. Né, irmãos? Veja bem. E na maioria das vezes, o que nós vamos abordar aqui, irmãos, são brechas que nós demos para que o inimigo faça morada, irmãos. Deus o livre, irmãos, um demônio, um espírito, fazer morada em qualquer brecha que nós demos, qualquer palavras torpes que nós falamos, é onde o inimigo está ali, ó, 24 horas no nosso calcanhar. Um deslize nosso, irmãos, o inimigo faz morada. Irmãos, e só com jejum e oração que tira esse espírito que fala no ouvido das pessoas, que fica resmungando e as pessoas não têm paz. Irmãos, isso é muito sério. Na maioria das vezes tem muitos que estão com depressão e em outras vezes é o puro demônio, irmãos. Então tem essa parte que é a doença da carne e que o demônio também pode se apossar mediante a carne estando enferma, e também tem brechas que nós demos, né, irmãos? Por exemplo, irmão Paulo, que brechas são essas? São N motivos, irmãos, mas um dos motivos, tem muita gente por qualquer coisa, né, por qualquer coisa, fala em que vai tirar a própria vida. Por qualquer coisa, chega o filho de uma praga, de um maldizendo, né, irmãos? E isso, irmãos, são palavras fortes, palavras em que Deus não se agrada e o inimigo está ali pronto para entrar numa janelinha. Uma janelinha não precisa ser tão grande não, irmãos. Uma janelinha pequenininha, o inimigo vai e entra. Irmãos, estamos aqui com 2 cultos maravilhosos. Eu vou deixar um trecho, e se a nossa querida Irmandade preferir ver a pregação total, irmãos, vou deixar o link aqui na descrição das 2 pregações, para que a nossa querida Irmandade aí possa ouvir, irmãos. Mas primeiro, nós vamos colocar um vídeo, irmãos. Ontem nós colocamos um vídeo de uma criança de 7 anos se batizando. O que uma criança de 7 anos pode pensar da vida? Mas quando Deus sela com a promessa do Espírito Santo, Ele recomenda. E nisso os irmãos ficam meio com as mãos atadas e não deixar se batizar. Só que hoje, olha só, a arca do Senhor está aberta. E o Senhor só fechou a arca para esse irmão com 124 anos. Irmão, se batizar com 124 anos é sinal que Deus ama essa alma, irmãos, para esperar esse tempo todo. E após, irmãos, este vídeo, esse lindo e maravilhoso vídeo que nós vamos ver, nós vamos aí colocar um trecho da palavra do São José do Rio Preto, nosso querido irmão Daniel Martinez. Tá bom, irmãos? Vamos lá. Rei da glória.
Ela com seus, segundo a família, ela tem 124 anos de idade. Alcançou. O Senhor esperou ela para entrar na arca. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Irmã, em nome de Jesus Cristo te batizo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, bendito Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Bendito a Deus. Aleluia. Em teu nome, Senhor. Glória. Não sabemos até quando vamos viver. Tem muitos pedindo a morte. Não é a morte que sustenta o homem, é a vida que sustenta. Não adianta pelo sofrimento você ter entrado aqui hoje e dizer: Deus podia me levar, Ele podia levar todos que estão aqui, mas ainda não é tempo. É tempo de esperar que vem vindo aí uma grande promessa feita à igreja. A igreja precisa de uma exaltação. Antes de sair desta terra, antes de sair deste mundo, precisa ver a família juntada, precisa ver a igreja cheia novamente, precisa ver os parados voltar atrás, precisa ver os loucos não errar o caminho. Os irmãos me perdoem, não é Daniel Martinez, é Joaquim Machado de São José do Rio Preto. Acabei falando Daniel Martinez, que também é um irmão que prega muito. Deus deu um dom muito glorioso para o seu servo. Irmãos, prestar atenção neste áudio, irmãos. Muitos estão aí cansados, atribulados, já não aguenta mais a prova e pede para que Deus aí leve dessa terra. Irmãos, eu já ouvi vários irmãos: ó Senhor, vem nuvens em glória, me leva, eu não aguento mais. Mas a promessa de Deus na vida de cada um, irmãos, vai se cumprir. Você ainda vai ver a igreja cheia. Você ainda vai receber muitas coisas da parte de Deus. Você ainda, irmão, alma testemunhada, você ainda vai ter que ver os parados retornar. Você ainda vai entrar dentro da igreja, vai contemplar a face daquele irmão que um dia esteve ali, foi para o mundo, foi embora e retornou. E falar: este Deus é maravilhoso, porque esse Deus mandou uma palavra em tal culto e disse que ia trazer aquele que era dele. E trouxe. Então, irmãos, na maioria das vezes, às vezes a gente pensa, né? Ô Senhor, vem nuvens em glória, vem nos recolher. Este mundo jaz no maligno, né? Jaz é uma pessoa morta, um defunto, né? O que presta o defunto? Não presta mais para nada, cheira mal, né, irmãos? Esse mundo já cheira mal, este mundo já é do maligno, porque aqui embaixo Jesus Cristo não vai descer. Ele retornará em nuvens em glória
e nós vamos nos encontrar nos ares. Então, irmãos, esta palavra que Deus deu nesse culto, ela retrata, irmãos, o que acontece, né? O que acontece na vida de cada um, né? A maioria das vezes aí a gente ouve pessoas aí denegrindo, falando mal da congregação, dizendo que o povo da congregação é o povo que tem mais, vamos dizer, depressão, que são mais depressivos. Não, irmãos. A depressão está no mundo inteiro, a depressão está no coração das almas, a depressão está pegando as almas testemunhadas, está pegando um povo aí fora. Nós estamos vendo pessoas que não são crentes, né, irmãos? Aí suicídio, não, dando, né? Mas, irmãos, veja bem, e nós dentro da congregação, não é que nós não podemos pegar, às vezes a depressão é da carne, nós se preocupamos, nós não vigiamos, mas a pior parte, irmãos, eu ainda acho, né, da minha opinião, é a parte espiritual. É você querer falar com Deus e Ele não te responder. É você não sentir nada. É você falar, gente, eu estou aqui no culto, estou vendo uma irmã manifestando aqui, o irmão manifestando dali, não estou sentindo nada. E você precisando, a tua alma ali chorando, gritando dentro do teu corpo, querendo sentir a presença de Deus. E aquela tristeza te pega do nada. Às vezes você está assim e vem aquela tristeza, vem uma parte, parece que uma coisa em que circunda a pessoa, que a pessoa não tem um lugar, um paradeiro. A pessoa quer, né, sair. E isso daí é muito ruim, irmãos. E ainda, irmãos, isso daí ainda junta com pessoas que dão lado para o inimigo, né? Ficam pedindo a morte constantemente, fica falando coisas que não deve, né, irmãos? Vamos ver aí, irmãos, a sequência desse áudio, dessa palavra. O que disse a palavra? Nem os loucos errarão o caminho. E por acaso alguém aqui quer errar o caminho? Está cansado de caminhar? Está cansado de viver? Mas, queridos, nós fomos avisados que nós choraríamos, mas que também seríamos consolados, que nós também perderíamos alguma coisa, mas o Senhor nos traria de volta o que nós perdeu. Não chore pelos anéis que foram, os teus dedos estão no lugar. Olha para aquilo que Deus prometeu, e a promessa de Deus não cai por terra. Se a tua mente está sendo embriagada por um sentimento de perdedor, por um sentimento de que a tua vida não vai para frente, faço isso, não dá certo, faço aquilo, não dá certo, tento outra maneira, não vai para frente, eu nasci para ser provado, ninguém nasceu para ser provado, todos que estão aqui nasceu para ser exaltado, e os montes serão exaltados. Quem são os montes? Será que por acaso Deus esqueceria de alguém? Será que por acaso te deixaria viver o que você já viveu, ou o que você está vivendo? Ai, bendito é aquele que espera o amanhã, porque se o teu choro veio pela noite, vem vindo uma alegria pela manhã, que é Cristo. É bendito aquele que acredita nisto, está dizendo esta noite, eu não posso perder a minha fé, eu não posso abalar a minha fé, eu tenho uma promessa na minha cabeça. Quem tem promessa, dá um grito de glória, a promessa se cumprirá. Você tem um grito de vitória na sua cabeça, irmãos? Você tem a promessa na sua cabeça? Você ainda vai ver muita coisa. Você ainda vai contemplar e apalpar, irmãos, muita coisa que Deus tem prometido. Não peça mais a morte, não peça mais nada. Clame a Deus, vá aos pés de Cristo Jesus. Isso, irmãos, eu estou falando, pode servir para mim, pode servir para quem for, irmãos. A palavra de Deus não erra. A revelação da palavra de Deus, ela confirma que isso está acontecendo. Irmãos, nós que colocamos pregações, que interagimos com a nossa querida Irmandade, irmãos, eu peguei um outro culto, né, de diferença de um dia, em que Deus deu a mesma parte
para o nosso querido irmão Cláudio Codonho. Foi ontem, sábado, irmãos, que Deus deu para o nosso irmão Cláudio Codonho a mesma coisa que Deus deu para o nosso irmão Daniel. Presta atenção só. É que a força contrária quer que nós anda de cabeça baixa. E muitos ficam dentro de um quarto e traz pensamento até de tirar a vida. Sábado passado foi pedido oração para uma moça. Ela me ligou chorando, em pranto, dizendo: eu vou tirar a minha vida. Olha, você não faz essa loucura, filha. O Senhor que te cubra com o seu sangue precioso. Vou pedir oração na congregação. Não faça essa loucura. E foi pedido oração, irmão. Na segunda-feira eu tinha vindo do Brás. Liguei para ela. Ela me atendeu para Deus. Ela disse: amém, irmão. Olha, a tua voz está diferente. Eu fui congregar, Deus falou com a minha alma. Glória a Deus, se aqui tem a palavra, irmão, irmã, moça, moço, Ele está aqui nesta noite. Se o teu pensamento é tirar a vida, recebe vida da palavra. Esse foi um trecho da pregação de ontem, que foi, irmãos, aí no Água Rasa, irmãos. Nosso querido irmão Cláudio Codonho que pregou desta forma, né? Até depois na pregação tem uma parte em que, irmãos, veja bem, o que acontece sempre, né? As pessoas às vezes querem tirar a própria vida porque acontece algo em que desabona a sua conduta cristã. Após um pecado, após um adultério, né, após um erro, né, irmãos, e que ela mesmo ali já diz, não tem mais nada para mim, né? O que eu tinha, perdi tudo, né, irmãos? Só que antes, né, quando a pessoa fala isso, é o inimigo que está ali no ouvido, né, irmãos? Irmãos, e tem aquelas que também, né, que estão aí, praticamente o inimigo soprando 24 horas e falando. E a pessoa chega e comete um erro de abrir uma brecha, uma janelinha para o inimigo e falar: vocês não tá discutindo com alguém, vocês não perturbam não, que eu vou tirar minha própria vida. Você não sabe que eu sou capaz. Quando a pessoa fala assim, o inimigo tá ali, pronto. E de repente aparece a oportunidade, sem a pessoa pedir. E o inimigo fala no ouvido: você não queria tirar sua vida? Irmãos, o inimigo já quer destruir, já quer acabar com tudo, sem que nós pensasse. Pensando é uma brecha para ele. E na maioria das vezes, quando ele não acaba com a vida, ele entra na vida da pessoa e atormenta 24 horas. Só quem já foi perturbado pelo próprio inimigo sabe contar como é ruim, irmãos. Então estamos aqui falando dessas duas pregações. Vou deixar o link na descrição. Se a Irmandade quiser ouvir essas duas pregações que fala a este respeito, irmãos, pode ir lá ouvir e dar a opinião de vocês, né? Se inscrever quem não é inscrito nos canais de pregação. Mas, irmão, veja bem, Deus falou nesses dois cultos e vai falar mais em outros cultos. Tem muita coisa oculta no nosso meio. Irmãos, não vamos dar brecha para o inimigo. Não vamos deixar ele tomar nossa coroa. Quando nós falamos que nós temos que ser firmes e fiéis para receber a coroa da vida eterna, é a mesma coisa de dizer: esta briga contra espíritos ruins você tem que vencer. E vencer como? Na oração e na dedicação, indo na presença de Deus, se humilhar, cultuar o culto e louvores a Deus, né, irmãos? Não fica em casa, irmãos.
Não fique em casa. Não fique em casa achando que Deus não ama mais a sua alma, né? Porque na palavra diz, você ainda vai ver muitos voltar para a casa do Senhor, né, irmãos? Então, irmãos, ficamos nesta pregação, neste vídeo, dessas duas pregações, e veja lá aquela irmãzinha de 124 anos obedecendo a Deus. Deus teve ali paciência, né? Deus é longânimo, né? O modo de eu dizer paciência é só um trocadilho, um modo de dizer, porque quem tem que ter paciência somos nós. Deus é longânimo, Ele é misericordioso e sua misericórdia é cheia de paciência. Deus, vou dizer que Deus esperou, mas Deus ama essa alma. Com 124 anos, chamou para, né, sua graça santa. Irmãos, o que vocês acham? Vamos comentar? Vamos, irmãos, comentar e aí compartilhar, porque, irmãos, por mais que você, irmão, não está neste mesmo problema, mas tem muitas pessoas que nesse exato momento gostaria de ouvir este vídeo e acessar as duas pregações, tá bom? Fiquem todos, me despeço aqui saudando a todos com a santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Tem um recado para você no final. Preste atenção, na comunhão ouça. O que aconteceu na tua vida? Abraçou, beijou, não importava que estava sujo, não importava o cheiro, não. Irmãos, eu sinto nesta palavra que está em Deus
Hoje há o milagre do perdão.